Hebreus 10, 32. Quantos encontraram, pode dizer amém? Está escrito assim: lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação de seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá da fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Pode se assentar, meu irmão? Que palavra linda essa. Carta aos Hebreus. É uma carta destinada à comunidade cristã. Se discute para onde ela foi endereçada, mas não há um consenso. O que nós sabemos é que a mensagem é para a comunidade cristã, para a igreja, e a gente pode ter essa aplicação hoje para as nossas vidas também. E eu quero aqui, de acordo com essa palavra, trazer à recordação 3 lembranças que vão edificar a nossa fé. Essa palavra ela vem falar sobre lembrar de dias passados, lembrar da promessa atual e lembrar das promessas futuras, da recompensa futura. O contexto, quando nós lemos o capítulo 10, o autor ele está explicando acerca do sacrifício de Cristo, da nova aliança em Jesus. Nos 6 versículos que antecedem o texto que acabamos de ler, ele faz exortações para que a comunidade cristã não abandone a fé, não se afaste da presença de Deus, não se afaste da igreja, da comunidade, não se desvie, como nós costumamos dizer nos dias atuais. Depois de fazer essas exortações, ele começa a trazer explicações e começa a argumentar, nos dando o motivo pelo qual, ou os motivos pelos quais, nós devemos confirmar a nossa fé e permanecer no lugar que nós estamos. E ele começa com essa palavra que nós lemos aqui no versículo 32, lembrem-se. E essa palavra no grego, meus irmãos, tem uma anotação que ela significa você repetir novamente, ou repetir diariamente, fazer disso um hábito. Literalmente essa palavra significa assim, ficai-vos a lembrar. Então assim, como você colocar como um lembrete, você escrever no seu quadro de sonhos, você colocar no despertador do seu celular, para que diariamente você venha se lembrar. E a recordação daquilo que eu já disse aqui, dos dias passados que eu vou explicar, da promessa e da recompensa, isso faria ou deve nos fazer ficarmos firmes na presença de Deus. É uma palavra de encorajamento que vem nos trazer à memória tudo aquilo que Deus já fez. E dizer também que não jogue fora aquilo que já foi feito na sua vida. Não desperdice, não repute como inútil toda a obra de Deus, toda a edificação, toda a construção que vem sido construída sobre a sua vida.
Toda a tua trajetória tem um valor, toda a tua trajetória, ela sim, foi feita e guiada por Deus. E de forma alguma, por motivo algum, nós devemos apagar tudo isso, despojar tudo isso e achar que não vale a pena mais servir ao Senhor. Para isso nós devemos nos lembrarmos. E nessa noite essa palavra vem nos recordar dos dias passados. E o autor está dizendo sobre os dias passados, que dias são esses? Ele vai dizer o dia em que vocês foram iluminados, ou o tempo da conversão. Ele vai trazer a memória para aqueles irmãos. Lembra quando você se converteu? Lembra quando Deus tocou, quando o Evangelho foi pregado, quando o Espírito Santo atuou na sua vida e você enxergou o seu estado miserável, você reconheceu a graça de Deus, o amor de Deus. Você se lembra desse tempo? É isso que ele está falando. Então se lembra disso diariamente. Essa é a primeira das memórias que nós temos que recordar diariamente. Lembra desse dia, lembra desse tempo. E a carta vai dizer que nesse tempo, que é o tempo dos dias passados, o dia da conversão, eles foram marcados por duas características que eu anotei aqui. Foram marcadas por entusiasmo e marcados também por grandes dificuldades. Para só não ficar eu falando aqui, todo mundo assim, ó, você pode repetir assim, ó, comigo? Entusiasmo, grandes dificuldades. Parece que é para equilibrar, né? Não é? Parece que é para dar um equilíbrio. Não pode ser sempre só muito bom, extremamente bom. Tem que ter a dificuldade também para equilibrar. Pois bem, o dia da conversão, os dias passados, que se refere aqui, esse dia da conversão, são dias que normalmente a gente vai se recordar com saudosismo. A gente vai se recordar com alegria. Se nós olharmos em Atos capítulo 2, do versículo 41 ao 47, nós vemos que a descrição daquela comunidade ali, ela demonstrava muita alegria. Diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, comendo juntos com alegria e sinceridade de coração. Olha que ambiente bom, olha que ambiente gostoso. Você gostaria de fazer parte de uma comunidade assim? Tenho certeza que sim. E porque eles viviam nesse ambiente tão agraciado, tão cheio de Deus, tão cheio de simplicidade, tão cheio de amor ao próximo. Por quê? Porque foi o dia da conversão, foram os primeiros dias. Eu não sei como foi a sua experiência, mas eu lembro da minha experiência na conversão, que eu vivi e experimentei esse momento. E no meu entendimento, eu via que a igreja era um lugar assim perfeito, de pessoas perfeitas, que só tinha amor, só tinha graça, só tinha misericórdia. Mal sabia eu que a igreja era feita de pessoas imperfeitas, como eu também era e sou imperfeito. Mas a visão, o entendimento que eu tive naquele momento foi esse. E para mim, eu vivia como se estivesse vivendo o céu aqui na terra, um pedacinho do céu aqui na terra. Eu me lembro quando jovem, os primeiros acampamentos que eu fui participar, meu sentimento no último dia era querer ficar naquela escola, ficar naquele alojamento, não querer sair de lá. Por quê? Porque lá era tão bom, irmão. Pela manhã já tinha devocional, já tinha um culto, tinha refeição, tínhamos horário ali para interagirmos entre os irmãos, tinha muita alegria, muito respeito ali, você conhecia outras pessoas, outros testemunhos, a fé ia sendo edificada, tinha refeição na hora do almoço, a parte da tarde sempre tinha uma atividade, o culto já começava no final da tarde, se estendia horas e horas tarde da noite, parava, tomava um chá, uma bolacha, começava a vigília, e aquele poder, e as pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo, recebendo os dons do Espírito Santo, a fé sendo fortalecida. Quem queria vir embora de um ambiente desse? Que dor era despedir os irmãos, que dor era despedir os missionários, os pastores, ficar longe deles, porque o desejo era ficar ali. Sonhava na minha mente, falava assim, nossa, a gente não precisaria nem voltar mais embora, podia ficar morando aqui para sempre.
Os tempos da conversão. Os tempos passados, os primeiros dias, você tem que se lembrar disso. Nossa mente às vezes é tão bombardeada por pensamentos de boletos que vão vencer, de compromissos que nós não podemos falhar, de coisas que nós precisamos, responsabilidades, temos que cumprir, dar resposta para várias pessoas durante todo o dia. Praticamente não nos sobra tempo para lembrarmos daquele entusiasmo, daquela alegria dos dias passados. Eu tenho certeza que você, lembrando a sua experiência, até um sorriso brotou aí no seu rosto. Todavia, para equilibrar também, está dizendo o autor que aqueles dias foram dias de grandes dificuldades. Porque aqueles dias, segundo está escrito em a informação que nós temos, nos versículos 33 e 34, nos mostra, outra parte foi encarcerada. E uma parte dessa mesma igreja, ela se compadeceu de todos esses que passavam essa situação, não se distanciou deles. O autor está dizendo que eles ficaram firmes, apoiando aqueles que eram insultados, perseguidos publicamente, aqueles que tiveram seus bens roubados, aqueles que estavam presos por causa do evangelho. A igreja permaneceu do lado deles. Eles enfrentaram a dificuldade com aquele grande amor, com aquele entusiasmo, com aquela alegria. Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite? Que Ele está te dando a receita, como é que você enfrenta grande dificuldade? Não é com uma espada na mão, não é com uma marreta na mão, não é com cara feia, mas com entusiasmo, com grande alegria, suporte. Permaneça na posição, da forma como o evangelho foi lhe ensinado, da forma como que você recebeu a palavra de Deus, permaneça. É assim que você enfrenta grandes dificuldades. Alguns enfrentam grandes dificuldades se afastando da igreja, se afastando dos irmãos, se afastando do evangelho. Alguns voltam para o pecado. Alguns desistem literalmente dessa palavra. Mas o autor aos Hebreus, aleluias, olha para o passado, veja tudo que foi feito, veja os grandes milagres, o livramento, o amor de Deus. Se lembra que Ele entregou o seu Filho para morrer por mim, por você, para nos salvar do pecado, nos dar a vida eterna. E Ele fez isso lá atrás. E hoje nós estamos aqui desfrutando dessa graça, daquilo que Ele já fez. Se Ele não poupou o Filho dele, Ele vai poupar algo, Ele vai deixar de fazer algo por nós? Permaneça. Se lembra disso. O que me chama a atenção, meus irmãos, eu tenho que fazer duas observações aqui, antes de prosseguir. É que o texto fala no dia que eles foram iluminados. E essa palavra iluminados, ela tem tudo a ver com o evangelho, tem tudo a ver com Deus. Nosso Deus é o Deus de luz. É o Deus que habita na luz inacessível, como a palavra diz. É um Deus que tem tudo às claras, que não tem confusão. É um Deus que deixa tudo muito bem esclarecido, objetivo, sem sombra e variação de dúvida. E a iluminação vem para aqueles irmãos, e o texto nos dá o seguinte entendimento da iluminação, que quando a pessoa ela é iluminada por Deus, a primeira coisa que acontece, ela reconhece o seu estado pecaminoso. Ela reconhece as suas misérias. Ela reconhece o tamanho da dependência dela para com a graça e o amor de Deus. Ela reconhece que nada merece. E que tudo foi o favor de Deus para a vida dele. Ele começa a olhar ao redor para o próximo e enxerga o próximo não como um inimigo, mas como um par também que precisa da graça e do amor de Deus.
Os valores morais, os valores éticos também são tocados. Quando essa pessoa é iluminada pelo Espírito Santo, é iluminada por Deus. Porque os seus valores mudam. A sua moral muda, a sua ética muda. A forma de enxergar o mundo, peso e medida, muda também. As suas avaliações não são mais segundo o modelo dos homens e do mundo, mas segundo o modelo de Deus, do poder de Deus e da palavra de Deus. O que eu quero dizer é que quando esses foram iluminados, eles foram literalmente tirados das trevas, como diz lá em Isaías, que um povo que estava em trevas viu uma grande luz, então saiu da condição de trevas e passou a habitar num lugar de luz. Isso exige uma transformação, entende-se uma transformação. Jesus ensinou muito claramente que essa transformação ela é tão radical que ele compara isso a nascer de novo. Por que eu estou falando isso, tocando nesse ponto? Porque a gente precisa fazer uma reflexão séria e profunda das nossas vidas e do evangelho que é ensinado em muitos lugares hoje, que incentivam as pessoas elas fazerem parte de um tal evangelho, de um pseudo-evangelho, que não há necessidade de uma transformação radical como o nascer de novo. Um pseudo-evangelho que não transforma as pessoas e permite que elas continuem habitando em trevas. E essa palavra está nos ensinando sobre um evangelho, sobre um poder de Deus que ilumina, tira das trevas, põe na luz, que Jesus ensina que é como nascer de novo, totalmente transformado, uma postura radicalmente nova. E aí o que nós vamos hoje dizer? O que a luz tem com as trevas? Que parte há? Que comunhão há? Que parceria há? Que aliança há entre Deus e o diabo? Nenhuma. Entre a luz e as trevas? Nenhuma. Entre a verdade e a mentira? Nenhuma. É uma transformação radical. E quando nós olhamos para um pseudo-evangelho que não provoca essa transformação radical de vida, nós temos que confrontar esse pseudo-evangelho com a verdade, com a palavra, com a experiência que nós recebemos da parte de Deus, de sermos iluminados por Deus, e não aceitar com que essas pessoas ouçam falar de Deus e continuem vivendo em trevas. Irmão, isso é tão impactante, tão transformador. E se a gente for aprofundar, falar sobre luz, nós vamos caminhar por explicações. Como a Bíblia fala do Deus que habita numa luz inacessível, que ninguém, nenhum ser, nenhum homem pode ali acessar. Nós vamos lembrar que o corpo de Jesus foi o véu que foi rasgado, que foi partido para que nós tomássemos com ousadia a atitude de entrar nos santos dos santos. Oh, aleluias! E tudo isso que é ensinado, como a gente viveu na celebração da ceia, nos dá a clara evidência, a mostra espiritual de que nós conhecemos a Deus, porque em Cristo, Cristo que habita em nós, nos ilumina e nos faz como passagem para nós entrarmos no Santo dos Santos e viver a luz de Deus e não à margem das trevas do pecado. Aleluia. Você está entendendo? Diga amém. Esse entendimento que eles tiveram, aqueles irmãos, me chamou muita atenção algo nesse texto, quando ele diz que, isso é poucas vezes a gente vai ver e vai entender o que eu vou dizer, o que o escritor está dizendo. Que aquele entusiasmo, aquela alegria fizeram com que eles enfrentassem o problema de ter os seus bens roubados, sem se importar com isso,
sem revidar, sem vingança, mas com um sorriso no rosto. Como é que entende isso? Como é que entende alguém tomar uma propriedade sua, um bem seu, que você suou tanto para honestamente conquistar, e por causa do evangelho alguém vai e toma, e você com um sorriso diz assim, pode levar. O que faz uma pessoa ter uma atitude dessa? O que faz uma comunidade ter uma atitude dessa? O natural seria o seguinte, tomaram de você, Diego? Não, peraí, eu sou seu amigo, vamos lá junto, lá, nós dois vamos resolver isso aí. Encontra mais um no caminho, pastor Diego, só tomaram as coisas do Diego, vamos lá resolver. E aqui a pouco já tem 30 pessoas e vamos todo mundo formar um exército para fazer justiça pelas próprias mãos. Mas não foi essa a atitude. Eles colocaram um sorriso no rosto e disseram assim, leva, é por causa do evangelho? Eu não vou resistir. E os irmãos, a comunidade que via eles perdendo seus bens, passando por essa situação, eles chegavam e apoiavam os irmãos. Eles consolavam os irmãos, eles estavam do lado dos irmãos. Eles não se esquivavam, não. Porque normalmente quando vê assim, né, alguém tomando alguma coisa de alguém que está ali, nossa natureza faz assim, eu vou correr para lá, porque senão ele vem tomar o meu também. Mas eles tomaram o caminho contrário, a atitude contrária, eles permaneceram juntos. Para entender isso, para entender o porquê uma pessoa, uma família, uma comunidade inteira se comportou assim, nós olhando no texto, nós vamos descobrir que eles tinham consciência de algo que está escrito assim, um patrimônio superior. Eles tinham um claro entendimento que eles possuíam um patrimônio superior, de forma que isso fazia com que eles não ligassem, não se importassem com a perseguição do evangelho e permitiam levar os seus bens com um sorriso no rosto. Vou tentar dar um exemplo. Se você precisa viajar daqui para Sorocaba, e aí você tem R$30 para pôr de gasolina, você fala assim, nossa, vai dar contadinho para ir e voltar. E aí você perde R$10, já é muito, vai fazer falta. Você vai pensar assim, puxa, vai, mas o carro não volta. Provavelmente você vai reprogramar essa viagem. Provavelmente você vai inventar uma desculpa, e vai mudar a data, porque naquele dia você não vai ter coragem de ir e ficar na estrada na volta. Mas imagine naquele dia que você foi abençoado e teve uma restituição de imposto de renda, sei lá, recebeu R$3.000 da restituição do imposto de renda. Olha que benção. Dá até para dar um glória a Deus. Já pensou? R$3.000. Não estava esperando cair naquele dia o imposto de renda. E nesse mesmo dia, Daniel, nesse mesmo dia, 10 caiu ali na hora que você saiu do banco. Você vai chorar? Você vai ficar perdendo tempo assim procurando, onde será que foi? Onde será que foi? Onde será que foi? E o tempo passando, e o teu compromisso chegando. Você vai se comportar assim? R$10? Caiu 3.000 no meu bolso hoje do imposto de renda. Vamos lá que hoje eu vou até passar no Mac, no Habib's, em algum lugar. Você não se importa. Eu estou dando um exemplo, mas um exemplo assim que nem guardado as proporções, mas de forma simples, porque a gente precisa ter uma ideia do que aquela comunidade experimentou para perder. Já pensou levar no teu carro, tuas roupas, teu celular? Quem sabe destruir parte da tua casa ou destruir a tua casa e você, por causa do evangelho, com um sorriso no rosto e ficar firme. Quem é que suporta passar isso? Quem tem convicção do patrimônio que lhe é reservado? Quem tem convicção do patrimônio que lhe é assegurado? Você faz ideia então da clareza que aquela comunidade tinha
da riqueza que estava reservado para elas lá na glória, que isso preenchia tanto a sua alma, lhe trazia tanta segurança, tanta alegria, que eles não se importavam com as perdas materiais daqui, por causa do Evangelho. Que maravilhoso! E se a gente hoje perguntar para alguém assim, será que você tem clareza do que Jesus fez por você? Será que você tem clareza das promessas de Deus, do que está reservado para você? Será que você realmente tem clareza, igual aquela comunidade tinha tamanha clareza? Será que você tem noção? Porque se você tiver clareza disso, meu irmão, você vai passar qualquer situação louvando e agradecendo a Deus, firme ali, guardando a palavra de Deus. É isso que faz a diferença na vida de um crente maduro. É isso que faz a diferença na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. O entendimento, a clareza acerca da palavra de Deus, daquilo que lhe está reservado. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é a nossa eloquência, a nossa inteligência, os nossos títulos, nada disso. É a clareza que nós temos acerca das promessas de Deus. Se você não tem, eu quero te ajudar nessa noite, eu quero falar um pouco acerca disso. Fui procurar na Bíblia alguns exemplos, claro que breve, mas para a gente ter uma noção do que estamos falando, do que se trata. João 3,16, todos nós conhecemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando os nossos pais nos fabricaram, fomos presenteados com uma vida finita, limitada nesse corpo. Deus nos deu um presente para aquele que crê no Filho dele, de uma vida que não tem fim. Se você tem algo que não tem fim, por que a gente se preocupa tanto com aquilo que é passageiro? Essa semana eu vi uma explicação de um palestrante. Ele trouxe uma corda no lugar da palestra. Imagine comigo assim, se eu estivesse aqui segurando nas minhas mãos a ponta de uma corda branca, que das minhas mãos ela estivesse aqui, saísse por esse corredor, estivesse lá fora e não dava para ver o fim dela. E uns 3 dedos assim, aqui na ponta, uma fita vermelha, pintada de vermelho, a ponta dessa corda. E o palestrante dizia assim, sabe o que é isso? Isso é a nossa linha de existência. Essa parte vermelha é a vida que nós temos aqui na terra, e toda a parte branca é a nossa vida na eternidade. Por que você vive tão preocupado, focado e pensando, se lembrando das coisas aqui, desse pedacinho, e não traz a tua memória de todo o patrimônio superior que vai te abençoar e te acompanhar em toda essa jornada na eternidade? Por que você não traz à tua memória essas coisas? Bom, já falamos da vida eterna. Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Diga, coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vida eterna, coroa da vida. Você nunca teve uma coroa, mas vai ser coroado com a vida eterna. 2 Pedro 3,13, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça.
Apocalipse 21, 3 e 4. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Trouxe essas bênçãos eternas para você aqui, mas você pode continuar estudando a palavra e encontrar mais. Aí eu começo a entender que aquela comunidade tinha tanta clareza acerca da vida eterna, do galardão, da coroa da vida, novos céus, nova terra, que não haveria mais morte, mais dor, mais confusão, nada disso. E eles então viviam uma vida segundo as riquezas do céu e não as preocupações da terra. E quando lhe tiravam algum patrimônio aqui da terra, eles sorriam. Porque o que está reservado para eles, ninguém pode tocar. O que está reservado para você, meu irmão, se você compreender nessa noite, ninguém pode tocar. Se você tiver clareza das promessas de Deus, você vai se alegrar e descansar em segurança, porque ninguém pode tocar nisso. Você vai se lembrar disso amanhã? Amém? Segunda lembrança, a lembrança da promessa, versículo 35 e 36. Falamos do tempo passado, vamos falar do presente. A promessa é que tenham vida eterna, foi isso que eu falei. Lembrar da promessa é encorajamento para não perder a confiança, para nós não rejeitarmos, para não abandonarmos. E o perigo quando nós não nos lembramos dessas coisas é que vem o abandono. Estamos falando do tempo presente. Hoje, nesse momento, se você não se lembra, você corre um sério risco de abandonar. Agora, o abandono, perceba, ele pode ter pelo menos duas maneiras de acontecer na vida de alguém. Tem aquele abandono que é imediato, e tem aquele abandono que é o abandono lento, e esse é mais perigoso, porque o abandono imediato, ele causa impacto, todos ficam sabendo. Abandono imediato é quando alguém toma uma decisão firme, imediata, diz assim: eu não quero mais, não vou mais, não quero mais saber do evangelho, rejeita publicamente e diretamente, abandonou. Mas existem alguns que eles passam por um processo lento de abandono. E aí eu vi um pregador, e eu vou fazer o uso da linguagem que ele fez, da figura de linguagem que ele utilizou. Imagina, nós estamos no mês de outono, é isso? Inverno já? Pois bem, quando está no outono, nós observamos as folhas das árvores, elas começam a cair. Se você observar uma árvore no trajeto da sua escola, do seu trabalho, provavelmente você vai encontrar que no outono você passa, começou a cair uma folha, no outro dia você vê ali 2, 3 folhas e lentamente ela vai caindo. E num processo do outono para o inverno, quando chega o inverno e o inverno atinge o seu auge, você olha para aquela árvore, ela não tem mais folhas. E aí você se dá conta que foi um processo, não da noite para o dia, mas um longo processo de dias, semanas e meses, ela perdendo as folhas, fizeram com que aquela árvore se tornasse uma árvore até seca. Agora deixa eu fazer uma aplicação. Tem gente que se afasta da comunidade, da fé, da igreja, rejeita Cristo, assim como eu disse. Mas tem algumas pessoas que elas não se afastam da igreja, mas aos poucos ela vai perdendo a folha da oração. Aos poucos ela vai perdendo a folha do temor a Deus. Quando menos se percebe, uma outra folha da comunhão caiu.
E o tempo vai passando, ela vai se afastando então disso, do Evangelho, da palavra do Senhor Deus. Quando se dá apercebido, todas as folhas foram embora. Só sobrou uma árvore seca sem vida. E é nesse processo que nós temos que ter cuidado, para nós não afrouxarmos. Pelo contrário, nós renovarmos as nossas vidas, e essa palavra é uma palavra de encorajamento, para que o Espírito faça brotar uma nova folha de oração na tua vida, uma nova folha por desejo de conhecer a palavra, uma nova folha por temor de Deus, uma nova folha por se entregar e confiar no Senhor, e por aí vai. E onde a gente vê isso na Bíblia? Nós vemos isso na Bíblia, por exemplo, 2 Timóteo 4,10, pois Demas, amando mais este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para Damasco. Então perceba aí que Demas, ele, amando o mundo, ele abandonou o apóstolo, abandonou o evangelho, abandonou a obra. Agora preste atenção que em Apocalipse 2, texto que todos nós conhecemos, versículo 4 e 5. O que Jesus está falando a essa igreja? Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Você vê que até na exortação Jesus está falando assim, lembra, como o autor aos Hebreus está dizendo assim também, lembra do primeiro amor. Lembra do primeiro amor. Hoje, lembra do primeiro amor e hoje começa a praticar aquelas obras de amor. Não é só ficar lembrando e de braços cruzados, nada vai mudar, nada vai acontecer, não. Traz à tua memória aquilo que Deus já fez e começa a ser aquele mesmo crente fervoroso que ama a Deus, cheio de graça, de misericórdia, cheio de temor de Deus, amante da palavra do Senhor. Seja esse. E aí o texto vai dizer que para hoje a gente precisa ter perseverança e paciência para fazer a vontade de Deus, ou seja, nós não nos desviarmos, não nos apostatar da fé, mas permanecer firmes. E neste contexto, eu quero chamar a sua atenção, nesse contexto é necessário que a gente se torne um crente adulto. A gente precisa perseverar. Eu vou tocar num tema aqui que muita gente fica dodóizinho. Por quê? Porque não amadurece. Não suporta ouvir uma palavra de correção, de exortação. Não suporta ouvir Jesus falando assim, tenho contra ti que tu perdeu o primeiro amor. Lembra disso, volta à prática do primeiro amor, volta à prática das boas obras, senão virei contra ti e removerei o candelabro do teu lugar. Tem gente que não suporta ouvir isso. Sabe por que não suporta? Eu tenho pelo menos assim um pensamento, uma resposta. Porque hoje a gente vê tanto aquele pseudo-evangelho que eu citei há momentos atrás, de um evangelho que não traz transformação, que as pessoas vivem nas trevas, as pessoas não nascem de novo, de pessoas que não têm clareza do patrimônio espiritual e só ficam olhando aqui para o terreno e acham que evangelho é se dar bem, acha que evangelho é só prosperar financeiramente, acha que evangelho é ter o seu nome soprado nos quatro cantos do mundo, acha que o evangelho se resume a isso, a fazer campanha, a fazer voto, a dar oferta, a dar dízimo, acha que o evangelho se resume somente a isso. Há uma religião que não tem nada do evangelho.
Há uma religião onde a pessoa, ela dita as regras do Deus que precisa servir ela. Porque se eu faço isso, então Deus é obrigado a fazer isso por mim. Um pseudo-evangelho que lhe é prometido favores e tantas facilidades na vida. Um evangelho que não consegue compreender que quem ofereceu fama, a glória, a riqueza desse mundo foi o diabo, não foi Deus. Uma religião vã que não tem nada do Senhor Jesus, nessa troca de fazer sacrifício, de fazer voto, de dar e de receber, que isso nada mais é do que pegar Deus e dizer assim: ó Deus, eu te dou e você me dá. E se não acontecer na minha vida, eu também não dou mais. Que negócio é esse? Que religião é essa? Essas pessoas não nasceram de novo, não foram transformadas. E essas pessoas não estão prontas e preparadas para ouvir de Jesus o seguinte: ainda dá tempo, mas lembra de onde você caiu, lembra das primeiras obras, traz à tua memória tudo aquilo que eu já fiz por você, volta a praticar a palavra, volta a praticar a justiça, volta a praticar aquilo que é certo, correto, e fica no seu lugar. As pessoas não estão prontas para isso, porque elas preferem tudo isso que eu acabei de dizer. As facilidades foram oferecidas pelo diabo, meu irmão. Quando é que a gente vai amadurecer e entender o seguinte? Tem algumas pessoas dizendo acerca de Jesus, que Jesus era rico, que Jesus tinha isso, que tinha negócio. Aonde isso, irmão? Olha como Jesus morreu, olha quem foi que comprou o sepulcro para colocar Jesus. Pega a história dos seus apóstolos, dos seus discípulos, os 12. Eles morreram milionários, eles morreram famosos, eles tiveram uma vida de glamour. A igreja primitiva teve essa vida de glamour. Os pais da igreja, eles tiveram essas facilidades. Onde foi que a palavra foi torcida, que faz com que as pessoas desejam essas coisas e põem um tapão nos seus olhos, põem as mãos sobre os seus ouvidos para não ouvir? Que os apóstolos morreram perseguidos, odiados pelo mundo. Esses homens deram a sua vida e é por causa deles que nós estamos aqui com clareza falando dessa palavra. E por que nós temos a ousadia de querer ser melhor do que o Mestre, do que o Senhor? Porque nós temos a ousadia de querer ser mais do que os próprios apóstolos nesse mundo. O discurso de Jesus no Sermão do Monte, quando ele traz a lei dele, coloca as coisas no devido lugar, ele fala assim, ó, se alegra, se exulta quando eles forem perseguidos por causa desse evangelho. Não é porque acertou na loteria, não é porque comprou o carro importado, não é por conta disso não, é quando forem perseguidos. Essa é uma palavra de encorajamento. Quem está pegado nas coisas materiais, quando chegar o tempo de perder, a fé vai embora também. Só serve a Deus por falsas promessas de facilidades, de ganho, de que tudo vai dar certo. Vive fazendo campanha para sair do deserto, irmão, será que as pessoas não entendem? Você está vivendo quantos anos, quantas décadas e não acaba nunca esse deserto? Só acaba quando você entender o que Deus está querendo te ensinar. O que Deus está querendo te ensinar é para você lembrar o que Ele já fez na sua vida. Você tomar coragem nessa noite.
e olhar para a promessa da vida eterna, da coroa da vida. Você olhar para tudo aquilo que está preparado, novos céus e nova terra, e aí ninguém vai poder tocar nisso. E se levar o anel, o relógio, o celular, você está tranquilo, porque sabe que o teu patrimônio lá ninguém mexe. Aleluias. E essa é a terceira lembrança. Para nós encerrarmos aqui, essa é a terceira lembrança da recompensa. E o autor vai citar Abacuque 2,4, que diz que o justo viverá da fé. Na profecia em Abacuque, o justo é contrastado com os caldeus. Os caldeus, meus irmãos, eles eram orgulhosos, não praticavam justiça, eram terríveis. E eles faziam guerra e eles dominavam. Mas a palavra lá naquele contexto dizia assim, ó, mas o justo viverá da fé. Naquele contexto em que o juízo ia chegar para os caldeus, aqueles que guardassem a fé, eles seriam preservados. Os caldeus seriam julgados e passariam, mas o justo, ele ia permanecer por causa da fé. E dá para você entender que não é nem por causa das obras, é por causa da fé. Enquanto aquele povo mau, aquele povo pecador, orgulhoso ia passar, o justo ia viver da fé. Agora aqui em Hebreus, qual que é o contexto? Em Hebreus, a aplicação do justo é que o justo confia em Jesus, não abandona Jesus por nada. É pela fé que a gente abraça com Jesus e não abandona Ele por nada. E por isso, nesse contexto, hoje eu posso dizer, o justo ele vive da fé? Sim. Como? Da fé em Jesus. Porque ele, quando abraça Jesus com fé, pode acontecer o que tiver que acontecer. Vai ter guerra, vai ter peste, vai ter morte, vai ter enfermidade, pandemia, vai ter tudo isso. Mas ele abraçado com Jesus, ele vai permanecer, ele vai viver. Ele vai ter uma vida eterna com o Senhor. Ele vai ser restaurado naquele grande dia. Ele vai ser salvo da ira de Deus. Ele vai viver. E assim eu encerro, meus irmãos, dizendo que o justo, ele mantém uma confiança inabalável para com Deus. Então essa palavra de encorajamento é: se lembra dos dias passados. Se lembra hoje da promessa de Deus para a tua vida, da aliança, daquilo que Deus prometeu, e viva uma vida segundo a promessa. Sua vida tem que ser pautada pela promessa, não pautada pelo mundo por valor nenhum, pautada pela promessa de Deus. E traga à tua memória também todos os dias a herança, a recompensa, aquilo que está guardado lá no céu. Amém, meus irmãos?